Estamos de volta com a Silmara e o nosso porta-talher tema natalino já. Para você fazer, deixar aí na sua mesa de Natal ou presentear alguém. Então. Pode vender também, né, Silmara? Pode vender também. Ganhar uma graninha. Dá para fazer também para o Dia dos Professores, né? Com outro risco, né? Dá para inventar vários temas, né? Dá. Bastante. Usa criatividade. Então, aqui onde eu fiz o pet appliqué, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só a sombra, tá? Eu não preencho, eu não coloco tinta no tecido. Eu faço só a sombra aqui, onde eu quero dar a profundidade, tá? Tá. Então, aqui eu tô usando o verde pântano, tá? E você tá usando o pincel a seco? Isso, Pincel ele seco. fica úmido, tá? Só Ele não úmido. pode, não pode ficar muito encharcado o pincel, senão acaba manchando o tecido, tá? Tá. Então eu umedeço só, seco o pincel um pouquinho e venho aqui, ó. Então o verde pântano, tá? Mas é sem diluente, né? É só Sem, tinta. isso, Tá. aqui é sem o diluente, é só tinta. É só onde eu quero a transparência que eu passo o diluente, tá? Na barba eu coloco o sépia, tá? Aqui, olha, eu coloco o sépia onde eu quero dar profundidade, ó. Tá? Venho aqui, faço a sombra, movimento circular, né? Com o sépia. Eu vou fazendo a primeira sombra e depois eu aguardo a secagem para fazer a segunda, que é onde eu quero mais profundidade, tá? Então, aqui, ó, eu tenho sépia. Eu vou fazer essa parte da barba porque o bigode é igual à barba, tá? É do mesmo jeito que faz. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pincel liner porque eu tenho um espaço pequeno aqui para fazer a barba, né? Que é a dúvida que todo mundo tem, é como faz o pelinho. O pessoal então, tem medo de usar, né, esse pincel. Isso, então o que eu faço? Eu vou diluir um pouquinho, tá? Aqui a tinta, ó. E vou fazer de leve, eu vou puxar aqui o sépia, ó. Então, de leve, com a mão bem leve, eu vou puxar o sépia, ó. Ó, tá vendo? Em alguns lugares eu venho, ó, e vou fazendo em sentido a barba, tá? Ó. Então, eu vou preencher com o sépia, depois eu venho e coloco um pouquinho. Aqui você não precisa esperar secar, tá? Aí eu coloco um pouquinho do rústico também, vou da mesma forma, vou diluir um pouquinho a tinta, ó. E vou colocar o rústico, ó. Em alguns lugares também. Tá? Vou preencher toda a barba assim, ó. Vamos fazer a barba, que é a dúvida maior, né? Tá? Depois eu vou colocar... Preenche bem, tá? Assim, ó. Tá. Depois eu coloco o branco, que é onde eu quero dar um pouquinho de luz e deixar também a barbinha dele bem branca, né? Que Papai Noel Tem barba branca. tem barba branca. Tá, ó. Então, eu vou diluir também. Aí, eu venho colocando aqui o branco, ó. Tá vendo? Como eu quero que a barba saia um pouquinho, porque ela vai estar acima da bota, então você pode puxar em cima do pet appliqué a tinta, tá vendo, ó? Onde você fez o pet appliqué, ó. Pode puxar um pouco Pode mais. puxar, aí conforme você vai preenchendo, some aonde, não fica aparecendo onde você fez o pet appliqué, fica parecendo que é toda uma pintura, né? Ó. Isso facilita muito, porque é bem rápido, você tá usando já a base, você não precisa dar, você já tem o tecido estampado, né? Fica bonito, né? Fica bem bonitinho, colorido, né? Alegre, né?
Ó, tá vendo? Aí você vai preencher toda a barba. Aí o que que eu faço? Eu espero secar, tá? Depois de bem seco em casa, vocês vão esperar secar. Então eu venho com um pouquinho do sépia e dou uma reforçada aqui, ó. Na barbinha dele e uma esfumada, ó. Tá? Ó, dá uma esfumada. Porque isso aqui é tudo um processo lento, né? Barba, cabelo, você tem que ir aplicando várias demãos, né? Pra dar volume também, né? Depois eu pego um pouquinho do rústico e também venho esfumando, ó. Tá? Aonde eu tenho a mão dele, eu usei para fazer a sombra o pêssego. É uma cor que eu sempre uso, né? Aqui o pêssego, ó. E é pouca tinta, tá bom? E para profundidade, o marrom. Vou fazer aqui aonde tem o rostinho dele, que eu já tenho o pêssego aqui, tá? Aí eu venho aqui, coloco o marrom. Ó. Tá? E dou uma esfumada, ó. Então eu faço ao redor da barrinha aqui do gorro, ao redor do bigode e ao redor do nariz. Tá? E para fazer o gorrinho, para dar esse efeito que ele parece que fica mais fofinho, eu gosto de usar esse pincel que ele já tá gasto, tá? Ele já fica... Ele dá um efeito... Fica fofinho, né? Então aí, o que que eu faço aqui, ó? Parece que tem uma espuminha. É, eu vou usar aqui, ó, também as mesmas cores que eu usei aqui na barba. Então eu bati um pouquinho, ó, com o pincel deitadinho, eu bato um pouquinho com o sépia. Olha lá, ó. É esse efeito aqui. Parece que tem uma espuminha. Ó, um pouquinho com o sépia. Vem um pouquinho com o rústico, pouquinho, porque o rústico ele é muito escuro, tá? Ó, dou uma batidinha também intercalando. E venho com o branco. Esse é o efeitinho. Isso. Pra dar aquele efeito lá. Tá, ó. Ó, aí você vem batendo com o branco, ó. Aí ele vai ficando todo fofinho, né? Espera secar um pouquinho e reforça o branco depois, tá? Em alguns lugares. Você acelera a secagem ou não? Deixa secar? Não, eu deixo secar, naturalmente. porque aí eu vou fazendo as outras partes, né? Eu faço as outras partes enquanto vai secando aqui, ó. Tá. Mesmo na barba, às vezes se eu quero deixar ela mais branquinha, eu também aguardo a secagem e venho retocando. Ó, tá bom? Aí espero secar e vou reforçar novamente o branco, tá? O olhinho, como que eu fiz? Aqui eu tenho um olhinho tão pequenininho, né? O rostinho dele é muito pequenininho. Pode usar o pinta-bolinha também, tá bom? Como eu esqueci o pinta-bolinha, eu vou usar o pincel aqui, ó. Então, ó. Que é uma sugestão, né? É. Não tem o pinta-bolinha, dá pra usar o pincel. Coloca o pincel e dá uma puxadinha, ó. Coloca e dá uma puxadinha, tá vendo? Pra ele não ficar redondinho, então, ó. Aperta o pincel aqui e puxa, tá vendo, ó? Aí ele já fica mais, um olhinho mais longo assim, né? Não fica tão redondo. Tá bom? Tá. E aqui, onde eu coloquei o verde pântano, eu vou reforçar com o preto. Eu venho aqui, reforço novamente com o preto, ó. Que é pra levantar um pouco, tá? Ó.
onde eu coloquei o pântano. Eu coloquei aqui em volta aqui no calcanhar da botinha, o verde pinheiro, tá? Dá só uma esfumada, ó, com o verde pinheiro. Só no lado de baixo do calcanhar, tá? Depois eu coloco aqui, ilumino com branco. Tá? Hoje eu tô um desastre. Ilumino aqui com o branco, ó. O que eu faço? Isso é uma dica legal. Eu coloco aqui bem na borda ali onde eu quero a luz e eu vou puxando pro centro, ó. Só no meio, tá vendo? A luz. Ó, aqui é onde eu tenho aqui a barrinha da botinha. Então, o que eu faço? Ó, eu coloco o branco e venho esfumando no centro um pouco, ó. Porque o que acontece? Aqui, quando você coloca aqui, ela levanta mais e aí você coloca no centro a luz, ó. E não perde lá a estampa do tecido, tá vendo? Ó, como fica bem legal, né? Na mãozinha também eu coloquei um pouquinho de branco, ó. E vem esfumando. O trabalho fica todo iluminado, né? Aí você vai iluminando, ó. Aqui eu coloco um pouquinho de luz também no centro. No gorrinho você faz também? No gorrinho também. No gorrinho eu coloquei o branco também aqui, ó, pra dar um pouquinho de luz, depois que eu fiz a sombra com vinho e preto, tá? Lá no passo a passo, eu coloquei por escrito direitinho, ó, tá vendo? É só um pouquinho de branco na manga, ó. É mínimo, olha, o pincel que eu tô usando é pouca tinta pra não perder a estampa do tecido, tá bom? E depois, na hora que secar, você vai dar as batidinhas de novo pra ficar fofinho. Isso, aí eu espero novamente, já deve estar um pouco seco. Aí, ó, eu venho novamente, ó. Tá vendo? Eu deixo só, ó. Ó, aqui já tô sem tinta no pincel, então eu ponho o tanto de tinta que ela fica bastante, ó. Aí eu venho. Pode colocar até em cima do vermelho aqui, ó, porque como se fica ela igual esse aí que estamos mostrando, ó. Parece que tem um relevo, né? Isso, parece que tem um relevo, né, ó. Tá bom? Tá aí, pintura sobre tecido estampado, tema de Natal. Lindo! Os contatos dela no vídeo da Silmara, qualquer dúvida. Silmara, como que eu faço, meu Deus do céu? Mas é fácil, né? Ah, é fácil. É fácil. Não é difícil, não. Hoje eu tô um pouco nervosa, mas... Ai, que nervosa. Não fica, não. Imagina. Ai, adorei a aula, super fácil. Que bom. Aprendi. Que bom. Se eu soubesse, eu tinha colocado você pra pintar um pouquinho. Deveria. Da próxima eu vou pintar. Ah, que bom. Vou ficar aqui pintando no intervalo. Mais um rápido intervalo. Na volta tem Boletim Tecno News e entrevista. Não saia daí.